Vou mexer em nada agora. Vamos ver se vai. Hum. Opa, vamos chegando, galera. E vamos ver se vai dar certo agora. Esperar ele me chamar aqui. Também se não der certo, a gente vai como estamos, né? Opa, vamos ver. Oi, de novo. Ué, não pode participar aqui? É aceitar. Aceitei. Não, teve uns problemas aí, mas agora eu acredito que vai. Eu tô de volta já. É, acho que é o meu mesmo que não quer. Não, vamos tocar o barco assim, né? Então vamos embora. Bom, antes de começar, né, da, da onde você tirou esse projeto? Fala um pouco de você desse projeto aí. Ah, boa noite, pessoal. Tudo beleza? Eu me chamo Alex Muniz, né? Sou biólogo, sou técnico ambiental também. E, na realidade, esse projeto ele iniciou como uma pequena extensão do curso de Ciências Biológicas, né? Quando eu comecei a fazer o curso, quando eu comecei a fazer a faculdade, era um animal que sempre me chamou a atenção. Sempre gostei de lagartos e o teiu era um dos que mais me chamava a atenção, até porque na época de criança era o que eu mais encontrava, né, no meio ambiente, no local onde, a região onde eu morava, né. Eu comecei a admirar esses bichos de longe, achando bonito e tal, e aí a gente foi estudando, foi desenvolvendo, e aí veio a pergunta, né, a, a, a pergunta que você me fez, por que, de onde venho estudar o TU, a gente responde com outra pergunta, por que não, né, estudar o TU? Então, comecei com o carinho que eu tenho por esses bichos, e aqui mesmo na região Nordeste, aqui onde eu moro, na Paraíba, né? João Pessoa, Paraíba, a gente tem uma cultura muito ruim referente a esses animais. Não só com os teius, com os lagartos, mas com as iguanas, serpentes e assim por diante. E a população ainda vê esses animais como inúteis e o principal objetivo é matar, né? Aquela velha história. Quando você não conhece, você não cuida. E quando você não cuida, a resolução mais simples de fazer é matar. Então eu criei esse projeto com o objetivo de tirar essa menção na cabeça dos outros, né? Para mostrar a importância desse animal como vários outros que tem na natureza. E aí a melhor forma que eu achei foi criar esse projeto no Instagram para ver se a gente consegue atingir o máximo de pessoas possível. E aos poucos está crescendo, está em desenvolvimento ainda, mas primordialmente foi isso, foi com o objetivo de informar no curso de meio ambiente, mas hoje já trouxe para o meu dia a dia, né? Para toda a educação ambiental que eu faço, eu já direciono para esse projeto também. Foi meio que inesperado, meio que de forma simples e o negócio está andando, tá bem. E é interessante, cara, que se você for ver, tem tem muitos animais de fora tomando destaque do que os nossos próprios, né? O Exatamente. que mais chama a atenção aqui, vai ser a onça, né? Capivara, esses animais grandes e os pequenos, que nem o largato, para que ninguém sabe, é o maior do Brasil, né? O largato. Exatamente. E ele não dá tanta atenção, é um animal tão comum. Pois é, eu acho que por ser tão comum a nossa cultura, né, como brasileiro, é de que se é comum, se tem muito, eu não preciso cuidar, eu não preciso me preocupar, não tem risco de acabar, né? Mas com relação ao lagarto teio mesmo, se você for conversar com algumas pessoas mais antigas, né, que da região mesmo, eles vão dizer que antigamente era possível se encontrar em grande quantidade esses animais. Hoje, na mesma região, no mesmo lugar, é difícil de vê-los, né? Então,
tem algo errado acontecendo. Se há anos atrás era comum de vê-los e hoje a gente não vê com tanta frequência, tem algo acontecendo e a gente não dá importância. Então, quando a gente começa um projeto como esse, tem colegas que têm outros vários projetos, né? Tem o projeto Marsupiais, que lida com os timbus, né? Os saruês, que a gente conhece, com o mesmo objetivo de cuidar do animal, porque sabe que existe importância no meio ambiente, né? A importância deles para o meio ambiente é fundamental, assim como os teius. Então, se a gente abrir mão dos pequenos animais, do que a gente acha simples, imagina quando chegar no grande, imagina quando tiver realmente a necessidade de fazer. Não vai ser atingido. Então tem que pegar do pequeno ao grande para a gente atingir o objetivo da educação ambiental, né? Tem que ser por aí mesmo. Cara, aconteceu esse ano, né? Lá na época do verão. Não sei da onde, né? Surgiu um TU aqui em casa. Ah, mas foi uma alegria para mim enorme. Tem um encanamento aqui. Ele entrou em encanamento, trocou a pele. Eu achei a pele dele, até guardei. E ficou visitando um tempo aqui, né? E colocava comida para ele. Tinha aqueles caramujos grandão de jardim. Comeu. Isso. Uhum. Só que aí, do mesmo jeito que ele veio do nada, ele sumiu. Ah, mas É muito comum. tirei foto dele, filmei. Tem um morrinho de terra aqui pra planta, ele ficava em cima do morrinho. Cara, Tomando mas sol. isso, eu já me assustei com ele, ele me assustou, que ele se escondeu no clima, o bicho subiu o muro disparado. E toda vez que eu vejo esse lagarto, cara, eu acho ele muito bonito, eu acho muito fantástico. São animais incríveis, né? São animais extremamente bonitos. Por mais que algumas pessoas não gostem, porque a cultura, como eu lhe falei no início, é que são animais feios, agressivos, né? Que invade galinheiro, que mata galinha, que come ovos, tal. E aí acabou a cultura nos dizendo que é um animal feio, que é um animal, digamos assim, que não tem serventia no meio ambiente. Mas são animais tão incríveis que, para você ter uma ideia, né, são ótimos dispersores de semente. A natureza é um animal que se alimenta de quase tudo, né? Come quase tudo. E o que aparecer de oportunidade na frente dele, ele vai se alimentar. Então, com certeza, frutas, sementes, isso aí ele vai se aproveitar também. Naturalmente, vai levar para longe, né? Vai excretar essas sementes e acabam sendo grandes dispersores de sementes também. Além de, como assim, assim como o saruê, ou o timbu, o gambá, que se alimenta de serpentes, né? Até mesmo serpentes peçonhentas, o TU ele é oportunista também. Se ele encontrar alguma serpente, né, e tiver ali com fome, ele vai atacar, vai pegar aquele bicho, vai tentar se alimentar dele. Como você falou aí, os caramujos. Normalmente a gente encontra vários caramujos africanos por aí. Hoje é uma praga, em algumas regiões é um bicho que é extremamente comum. E recentemente a gente percebeu que em várias regiões o TU vem se alimentando também desses animais, né? Ou seja, dando aquele auxílio ao meio ambiente, retirando uma praga, né, do meio ambiente. Então, como é que eu não vou dar importância a um animal desse, né? Não tem como não dar importância, não tem como estudá-lo, não tem como acompanhá-lo, né? É como você falou, são animais que quando aparecem, se você parar para pensar, tem seu benefício. É importante, é legal ter ali no quintal. Claro que em algumas regiões o pessoal vai ter dor de cabeça, né, com galinheiros, com a reprodução de pintinhos, ou algo do tipo assim. É um animal que é oportunista, como eu falei. Mas nada impede de você reforçar a segurança do galinheiro, do local aí, e ter o bicho naturalmente aí no ambiente. E, e outra questão é que tem gente que acha feia, né? Acha feia esse sapo, mas se as pessoas pararem para observar mesmo assim, com calma, sem preconceito, vai ver que, cara, pra mim, assim, na natureza não tem nada feio, né? Exatamente. Tudo é belo, tudo tem importância. É porque você não conhece, não significa que é feio. Então, Isso. olhe mais de perto o lagarto, cobra. Cara, eu vejo a serpente e falo, cara, é incrível
as escamas dela bem, parece que foi desenhada. Verdade. E é um bicho ali, o lagarto, se passar, ele não vai atacar você, né? Com certeza. Então, é mais É fácil ele correr do que atacar. isso mesmo. A gente recebe muitos vídeos de lagarto teiu atacando, né? Correndo atrás da pessoa. Ele tem aquele display de levantar as duas patas da frente e sair correndo com a boca aberta, que é para afugentar aí quem está tentando pegar, né? Ou predar aquele animal. Isso é um sistema de defesa dele. Mas como você falou, naturalmente, se você estiver andando e o animal estiver andando na rua, ele jamais vai correr atrás de você, a não ser que alguém vá mexer com ele, vá encurralar, vá perturbar o animal. E isso não só ele, mas qualquer um outro vai ter seu sistema de defesa, né? Então Uhum. a gente acaba, às vezes, demonizando um animal e esquece que é a defesa dele, né? Assim como a serpente tem a defesa que é a mordida, a picada, né? Ela não tem braço para se defender, para empurrar você. Então, é para se defender com o que tem. Da mesma forma é o teiu. E aí, quando você para olhar, como você falou aí, extremamente bem colocado aí, quando você para olhar o animal, admirar ele como algo da natureza, você não vê mais ele como um animal feio, um bicho feio, né? Como é comum a gente falar. É tanto que os teius hoje têm sido cada vez mais bem aceitos na área pet, né? Cada vez mais o pessoal que gosta de répteis tem adquirido esses animais para se tornar pet. Inclusive, eu tenho um filhotinho também aqui, adquiri de forma legalizada, num criatório autorizado pelo IBAMA, tudo certinho, com documentação. E, assim, é um bicho que é praticamente um cachorrinho. Quando criado, né, desde de novo, em casa. A gente está acostumado a ver um animal na natureza extremamente agressivo, né? É extremamente rápido tanto para afugentar as pessoas quanto para fugir, mas criado em cativeiro é completamente diferente. Quem tiver a oportunidade de olhar no YouTube, até mesmo no Instagram, páginas de criatórios, de pessoas que criam, vai entender que o bicho não é aquilo que se desenha hoje em dia, né? Veio, veio uma pergunta aqui. É, é verdade que eles conseguem regular a temperatura corporal? Ótima pergunta, cara, ótima pergunta. É incrível porque todos nós sabemos que os répteis são ectotérmicos, eles não conseguem, entre aspas, né, regular a temperatura, eles precisam do ambiente para poder regular a temperatura. E para que eles regulam a temperatura? Para que os sistemas corporais dele, digamos, o metabolismo, funcione corretamente, funcione bem. Digestão, né, principalmente. Então, se não tiver uma temperatura adequada, o metabolismo do animal baixa, ele fica muito letárgico, ou seja, fica muito lento, paradão, sonolento. Então, por isso que ele precisa de uma área quente. No caso dos teius, ele é sazonalmente homeotérmico, ou seja, em uma época do ano, ele consegue sim produzir o calor, diferente da maioria dos répteis. Então, principalmente na época de reprodução, né, ele consegue alterar, entre aspas, um pouco do seu metabolismo e gerar calor interno. Mesmo que o ambiente esteja frio, chuvoso, mas ele lá na toca, ali, onde ele estiver escondido, ele vai gerar uma porcentagem de calor para o seu metabolismo estar funcionando. Então, realmente, eles conseguem gerar calor diferente dos outros répteis, né? É uma particularidade muito interessante dos teius. E a biologia é engraçada quando você acha que tudo é padrão, tem alguma coisa que fora do padrão, né? Como? Não entendi. Na biologia, assim, quando você vê um animal, uma planta, aí você pensa, todos têm esse padrão, mas vai ter um que vai fugir desse padrão. É verdade, é verdade. E é isso que é interessante da natureza, né? Quando a gente para analisar e ver as diferenças entre espécies, diferenças entre animais, é que faz a biodiversidade tão maravilhosa, né? Que
nos surpreende a cada dia. É show de bola. E você falou um assunto até que interessante, né? Eu até ia perguntar do TIU que você tem. Tem duas maneiras de você ter, né? A legalizada, ou se você morar num lugar, o bicho vir na sua casa, você não precisa prender ele, né? Dá alimentação para ele, se ele gostar dali, ele vai ficar, se não gostar, vai embora. Mas também, como é selvagem, é importante não chegar muito perto, né? Porque o bicho vai Isso ter mesmo. medo. Claro, se ficar um bom tempo ali, fazer ninho em casa, chamar parceiro, ele se acostuma, mas também não é muito bom ter essa Esse confiança contato, né? total, né? É, é como você falou, existem essas duas opções. Assim, no mundo da zoologia, a gente costuma indicar apenas uma, que é a criação legal. Criação legalizada, é adquirir de forma legalizada. Nada impede do animal aparecer lá no seu sítio, na sua chácara, seja onde for, no seu quintal, né? E você tê-lo ali como respeito, distante. Eu particularmente indico tentar não alimentar esse animal. Se no seu quintal ele adquirir ali a comida, caçar alguma coisa e se alimentar, tudo bem. Mas você mesmo colocar a comida, eu não indico. Por quê? Você vai fazer com que aquele animal crie cada vez mais confiança, né, do ser humano ao ser humano, do que ele não tinha. E isso pode acontecer o seguinte: no seu sítio, na sua casa, na sua residência, você respeita esse animal, você cuida, você bota comida. Mas se ele for para uma outra residência que não tem essa mesma consciência, ele vai chegar muito próximo. E aí a gente não sabe qual a reação dessa outra pessoa, o conhecimento dela. Provavelmente vai querer afugentar, vai querer matar o animal, vai querer jogar pedra ou algo do tipo, e aí acaba colocando a vida dele em risco, né? Então, assim, se for possível fazer com que ele permaneça no ambiente sem sua interação, beleza. Caso contrário, a gente evita, né, para justamente manter a segurança dele em outros lugares, né? Mas, é assim, quem gosta do animal, quem tem interesse em ter um animal desse, em criar, a melhor forma é a legalizada, é adquirir de um criatório legalizado. Hoje a gente tem uma infinidade de criatórios aí. Eu mesmo gosto de indicar sempre alguns criatórios. O meu foi adquirido do Criatório de Boias Brasil, de Animais Brasil, né, que é um criatório já com muito tempo e trabalha com animais de ótima qualidade e ótima responsabilidade do pessoal lá. Eu vou até anotar aqui, ó, Jiboias Brasil. Isso. O pessoal lá faz um trabalho também magnífico de educação ambiental com serpentes, né, e além dessa coisa da reprodução e a venda de animais autorizados pelo IBAMA, né? Muito, muito legal. Quem Os sabe, criatórios hoje em dia quem sabe eles aparecem por aqui, né, para conversar um pouco também. é uma boa, é interessante. Vou marcar aqui, vou conversar com ele essa semana que entra. Bom, a Paula aqui, ó, a outra pergunta foi dela também. Para mim tá meio ruim para ler, porque minha camisa branca tá meio complicado. Mas Paula perguntou, qual a função da língua bifurcada do TIU? do TU. Beleza, Paula? Boa pergunta também. Olha só, não sei se você já conseguiu reparar, mas os TUs, assim como as serpentes, eles ficam a todo momento colocando a língua para fora, né? A cada passo que ele dá, a cada metro andado ali, ele estimula a língua para fora. E essa língua bifurcada, ela tem o objetivo de segurar partículas no ar, né? A cada momento que ele joga a língua para fora e aquele bifurcado sai movimentando, ele pega partículas no ar. E quando ele pega essas partículas no ar, ele leva para um órgão que fica próximo ao céu da boca deles, o palato, e esse órgão chamado de órgão de Jacobs, se eu não me engano, ele tem a função de transformar essas partículas em sinais que ele interpreta como aroma, como odor, ou seja, ele percebe o cheiro do ambiente pela língua. E essa bifurcação é para auxiliar nessa captação.
ok? Ao contrário do que muita gente pensa, ele não sente o cheiro do alimento pelo nariz, ele sente pela ponta da língua. Então, por isso que ele fica a todo momento colocando a língua para fora aí. A Maíra aqui perguntou, eles podem aparecer em áreas urbanas? É muito comum. O teiu é um bicho que se adapta muito fácil ao ambiente urbano. Na realidade, ele se adapta fácil em quase todo o ambiente, desde que não seja muito frio. Né? Ambientes muito frios, ele normalmente não consegue se adaptar, foge de lá. Isso, na realidade, qualquer réptil. Né? Mas o meio urbano é muito propício a aparecer esses animais. É tão comum você encontrar em áreas urbanas que esse é um dos motivos que hoje eles se tornaram pets. E é fácil de adaptação. Você criar dentro de casa, até quem tem apartamento, quem mora em apartamento, consegue criar facilmente um bicho desse por conta da adaptação dele. E no caso em meio urbano, é muito comum a gente ter locais onde o pessoal joga lixo ou deposita lixo. Esse lixo atrai baratas, que atrai é, outros insetos, roedores, até mesmo serpentes, e aí o teiu vem junto também procurar alimento como qualquer outro animal. Então, é muito comum em áreas urbanas. É, eu tive uma experiência, cara, eu já vi bastante TI por aqui, né? Mas eu tive uma que tava de longe, aí ele veio chegando perto. Eu falei, eu vou filmar esse cara. Eu até postei aí o Rios. Cara, ele chegou perto de mim, ele devia estar em torno de 1 metro para baixo. E é um bicho, é um animal, pessoa que nem você falou, demoniza tanto, que ele chegou perto de mim com a língua, né, olhou para mim e foi no meio do mato. Não veio para cima, não fez nada, só veio caminhando e foi embora. Pois é muito comum, né? No ambiente, o animal ele se sente à vontade. Ele sabe da capacidade que ele tem de fugir. É um animal muito rápido. Ele, no estalar de dedos, para você pegar esse animal é muito difícil. Ele também tem noção da capacidade de defesa dele, que é a mordida. Não sei se você já viu a arcada dentária de um teiu. É semelhante a de um cachorro. Né? É bem parecido com o do cachorro. Só não tem os caninos, né? Aqueles dentes frontais. Mas a estrutura da arcada dentária é poderosa. E o teiu ele tem aquela capacidade também de, por exemplo, assim como o jacaré, quando ele morde, ele gira. Né? No caso do jacaré, a gente chama que era o giro da morte, né? Uhum. Ele faz para arrancar pedaço. E o teiu ele consegue fazer isso também quando ele está assustado, com medo, né? Ou se defendendo, ele tem essa capacidade. Então ele tem conhecimento da capacidade de defesa dele. Por isso que ele não tem tanto medo. Por isso que ele chega muito perto assim de você, a, a ponto de colocar até em risco a vida dele, né? Mas é um animal que não vai atacar você sem mais nem menos, ele não vai correr atrás de você sem mais nem menos, a não ser para se defender. Né? Então, assim, para admirar um animal desse no ambiente é uma maravilha. Perfeito. A Paula aqui perguntou ó, se eles vivem em grupo. Não, não. Os teius, eles são meio que solitários, né? Pode acontecer em um determinado período do ano, mais frio, encontrarem uma toca e criarem em algum momento aquela toca comunitária ali, onde existem alguns animais juntos, né, para tentar se aquecer e tal. Mas no momento em que o período do ano aquece, é cada um por si, cada um por lado, e eles só se reúnem novamente ou só se juntam novamente em período de reprodução, né? Quando a fêmea entra naquela fase de reprodução, o macho também, e aí acabam sim um procurando o outro e se encontrando. Mas são animais muito territorialistas, então, em condições normais, eles vão brigar se colocar mais de um no ambiente. Vão brigar, vai ter, como a gente brinca aqui no Nordeste, vai ser o arranca-rabo vai ser grande. Então não é comum ver eles em grupo. Vou contar uma lenda, acho que eu já ouvi muito, né? E muitas pessoas ouviram. Hum. Quando tá na época do frio, o teiu come o próprio rabo. Isso é fato ou é fake?
é fake. Hum. Isso não é comum. Eu acho que são poucos animais que chegam a fazer uma situação como essa. Normalmente, o animal ele está em período do ano muito frio, ele baixa o metabolismo dele e acaba entrando no que a gente chama de brumação, né? Então, o que é que acontece? Ele baixa o metabolismo e fica sonolento. Então, passa dias aí sem se alimentar, sem sair da toca, acaba passando meses até sem comer. Porém, depois que passa esse período aí reativa novamente o metabolismo, o animal vai para a natureza querendo comer tudo que aparece pela frente. E aí, se acontecer uma situação de, numa briga por território, um arrancar o rabo do outro numa situação como essa, pode até acontecer. Mas que ele come o próprio rabo num momento de fome, isso não é comum, não. Esse animal estaria muito doente para chegar a uma situação como essa. Então não é, é fake. Ó, já adiantaram uma pergunta aqui que eu ia fazer. A Maíra perguntou, resumindo, se ele entrar em casa, o que fazer? Pronto. Se um animal desse entra na sua casa, dependendo da região que você mora, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem a Polícia Ambiental, ok? Então, se não tiver condições de você colocar esse animal para fora, né, poxa, abre todas as portas da tua casa e vai devagarinho afugentando ele com a vassoura e tal. É um animal que ele vai fazer de tudo para ir embora daí, ele não vai querer ficar. Então, se tiver a oportunidade de você abrir as portas e afugentar, beleza. Caso não consiga, caso não tenha condições de fazer isso, o ideal é chamar algum órgão competente. Como eu falei, aqui no Nordeste a gente tem o Batalhão de Polícia Ambiental, e quando a gente liga aqui o 190, se direcionar para eles, eles mandam a viatura, né, de policiais do Batalhão Ambiental, e essa turma vai tirar esse animal daí. Ok? Eu não sei, na região onde você mora, qual o órgão competente por isso. Em alguns casos, tem a Brigada Ambiental também, é outra equipe, que apesar de não ser, de repente não é da PM, né? Mas é uma brigada treinada para isso, e existe um contato para isso também. E existem algumas regiões também que existe o pessoal da área de biologia, com alguns projetos, como por exemplo o meu, que eles fazem um resgate de fauna, né? Então é interessante você se informar o que é que tem disponível aí na sua região. Se é a polícia, se é alguém que faz esse resgate de fauna, e aciona ele, vai até a sua casa para tirar. Mas na maioria das vezes, pelo menos por aqui, pela região, quando acontece isso, o pessoal consegue afugentar esse animal só espantando ele, abre as portas. Se tiver algum cachorro ou gato, tira esses animais de perto, né? Principalmente o cachorro, que é um animal que quando vê outro da natureza, ele se torna agressivo. Então a primeira coisa que você vai fazer é prender o seu gato, prender o cachorro e tenta afugentar esse animal. Caso contrário, liga para a polícia ambiental, beleza? É importante também, não só o TU, né, mas tem muitos animais aí. As pessoas veem um profissional na internet pegando ou alguém Isso. e quer pegar também, né? Mas não sabe. Um exemplo, você grava um vídeo de resgatando o TU, mas a pessoa não sabe. Às vezes você tem 10 anos com prática com TU ou com resgate de Exatamente. animais e sabe como pegar. Aí a pessoa tá lá e não tem ideia da reação, nem equipamento, onde acaba acontecendo muitos acidentes, né? E podendo ver até a fatalidade do animal. Exatamente. Na maioria das vezes é fatal para o animal. Por Uhum. quê? O que você falou é extremamente interessante. Quando a gente vê alguns biólogos, né? O biólogo normalmente faz um trabalho muito sério, mas hoje a gente encontra também aquele pessoal do Instagram, né? São Uhum. os influenciadores. Então, às vezes, o cara tem uma ótima boa vontade ali, mas nesse caso não adianta só ter boa vontade, você tem que ter a técnica, você tem que ter o conhecimento. E, por exemplo, o TU, o resgate de TU,
é um resgate difícil, porque é um animal que tem muita força. É um animal que ele não tem medo de nada, ele enfrenta. Eu tinha visto, mandaram para mim recentemente um vídeo de um teiu atacando uma vaca, Ô, né? louco. A vaca foi cheirar ele lá, ele foi para cima, mordeu ela levantou a cabeça com ele, jogou ele longe, ele não correu não, foi para cima. Então é um animal que ele tem coragem, é um animal que não tem medo de nada, é corpulento, ou seja, é pesado, pode atingir até 4, 5 quilos fácil, né? Como eu falei, a mordedura dele é muito potente. Então, para que você faça um resgate como esse, você tem que ter muito conhecimento. Tem que saber respeitar o animal e respeitar a sua segurança também. Caso contrário, não indico mexer, não indico dar uma de herói, não, que não vale a pena. Eu já tive a infeliz situação de ser mordido por um teiu no resgate. Logo no início, fui fazer uma retirada de um. Na realidade, não foi nem um resgate, eu ia fazer um translado. Era só para tirar o bicho do quintal e soltar do lado de fora. Né, que do lado de fora tinha mata e assim por diante. Mas o animal era grande, né, tinha muita força. Eu acabei não imobilizando corretamente a cabeça dele. E aí ele girou a cabeça e pegou na minha mão. Cara, eu acho que nem cachorro morre daquele jeito. O bichinho segurou e quando eu notei que ele ia fazer o giro, que ele ia rodar mesmo, eu ia arrancar um pedaço do dedo facilmente, eu me agarrei com ele, botei ele embaixo do braço e segurei. E pronto, aqui você morde, mas você não gira. Então fui com ele agarrado até o lado de fora, quando soltei ele ainda continuou pendurado com a mão, depois de uns segundos é que ele soltou. Aí saiu uma disparada, mas a mão inchou, sangrou, né? Ficou dolorido. Claro que foi só lavar com sabão, botar um antisséptico, no outro dia estava de boa, mas é dolorido, né? E isso pode acarretar problemas assim para você também, porque mesmo sendo um animal que não transmite doenças, mas eu tenho que ver que todo animal silvestre é um animal que está no meio ambiente, se alimenta de cobra, de outros animais, até mesmo de animais mortos, e isso pode gerar bactérias ali na boca dele, né? Então é outro risco que você corre ser mordido por um animal desse e de repente ter alguma infecção. Não é comum, mas acontece, ok? Então, voltando para a teoria aí que a gente comentou. Se você não tem conhecimento, chama alguém que tem. Não dá uma de herói não, porque isso que a gente vê aí nas redes sociais às vezes é um desserviço que você faz para com a natureza. Uma coisa é você ver o cara lá pegando uma cascavel na internet, outra coisa é ver a cascavel de perto, né? Exatamente. E ali você fala, se eu errar, eu. Não tem chance de voltar. Pois é. Eu tenho uma situação com o TU, depois eu vou ler a pergunta aqui que fizeram. Cara, eu tava saindo de moto, e o TU, eu não sei de onde ele saiu, se foi debaixo da terra, se ele se teletransportou. Ele passou na frente da moto, e eu, pra não atropelar o bicho, taquei o pé no freio, né? Resultado, caí Uhum. com a moto. Ei, Eu caí no meio da estrada de chão. Ah, machuquei minhas duas mãos tudo, mas o bicho, acho que só encostar um fugiu. pouco a roda nele, que ficou um. Depois eu vi ele uns dias passados, eu vi ele com uma marca nas costas, né? Então Uhum. eu falei, olha lá, o frenagem. Aí muitas pessoas falaram, ah, mas por que você não atropela? Eu falei, também não é assim, né? Eu falei, primeiro, você tem a reação do susto. A primeira coisa do susto é você pisar no freio, né? Verdade. E outra, se eu bater no bicho com a moto, é capaz de eu cair também. E se puder estar evitando de atropelar animais silvestres, a gente evita, lógico. Você já deve Pois ter é. visto muito, eu já vi muito também animal atropelado aqui, eu já vi macaco, saruê. Já, Teve um dia que eu vi dois saruê, que é que eles chamam de gambá, isso. e acho que era um tatu galinha, na mesma estrada assim, na mesma noite. Gato, cachorro que a gente mais vê. Mas assim, se a gente puder estar evitando, né? Exatamente. É porque hoje ainda é cultura. Ainda é cultura, como eu falei desde o início.
Por exemplo, se você está andando na rua e passa um cachorro na sua frente, eu tenho certeza que qualquer pessoa vai fazer de tudo para não atropelar esse bicho. Mas aí, quando você coloca, por exemplo, um gambá, um teiu, né? O pessoal não tem a mesma preocupação. O porquê eu não entendo. É um animal como qualquer outro, né? Que merece respeito. Então, assim, hoje a gente tem um problema muito grande nas BRs, né? E às vezes não é nem culpa só do motorista, às vezes a BR ela não é propícia para um animal atravessar, não tem um local adequado para ele atravessar, e inevitavelmente ele precisa fazer aquela travessia, e aí acaba acontecendo alguns acidentes. O excesso de velocidade também ajuda, e por fim a falta de educação, né? É como eu falei, eu já presenciei situação andando, viajando, né, pela BR de carro e vendo situações onde o motorista está vendo de longe uma serpente atravessar a pista e o cara se acelera para tentar matar ela antes dela chegar ao final, cara. Por incrível que pareça, a gente encontra esse tipo de coisa, né? Então, como você falou aí, a gente não quer atropelar o animal, você vai fazer de tudo para manter aquele ser vivo ali, né? E aí, Marcel, deixa eu só responder uma pergunta aqui. Fizeram. Os Tá? pets, os pets correm risco no caso deles aparecerem? Bem, se, se aparece um TU na sua residência, na sua casa, você tem um gato, um cachorro, tem risco sim. Porque, como eu falei, o TU é um bicho que ele não tem medo, né? Se um cachorro for latir para ele, for para cima dele, pode ser, meu amigo, pitbull, ele vai para cima também, né? Então, assim, se o cachorro tiver mais força que ele, naturalmente o animal vai ser ferido, pode ser até morto pelo cachorro. Mas se for o inverso, né, se de repente você tem um pinche em casa aí e ele vai bater de frente com o TU, sinto muito, teu cachorro vai sofrer. No mínimo uma pata quebrada aí, uma orelha arrancada, pode acontecer. Gato, então, nem se fala. Os gatos são animais mais ariscos, né? Quando ele vê um animal maior do que ele já fica cabreiro ali e sai de perto. Mas se for um gato muito manso e for querer mexer com aquele bicho ali e o TU se sentir acuado, ele vai atacar, o gato vai sofrer também, né? Então corre risco sim. Por isso que a gente diz, vai ser um TU ou qualquer um animal silvestre na sua residência, prende seu cachorro, prende seu gato, e aí sim vai tentar tirar aquele bicho de lá. Beleza? E, e outra coisa que você falou, porque eu vi um cara falando e faz sentido. Porque as pessoas não atropelam um gato, um cachorro e coisa e tal, né? Pois Porque é. esses bichos, esses animais, eles geram um emocional muito grande na pessoa. Um emocional positivo. Uhum. Agora, cobra, sapo, lagarto, muitos mamíferos, os pássaros ainda gera também um sentimento um sentimento bom nas pessoas. Agora, esses, tanto os répteis como os anfíbios, como a pele dele já é diferente, né? E o pessoal tem muita mitologia em cima desses bichos e negativa, né? Então, para ele Isso. tá ali, não atropelar e acabou. É verdade. É como eu falei também, tem o lado cultural, né? A Uhum. gente, a gente desde cedo aprendeu que, por exemplo, a cobra é um bicho satânico, é venenoso, né, que vai matar todo mundo que chegar perto. Mas quando você começa para estudar um pouquinho a área, e mesmo que não estude, não precisa ser biólogo para isso, basta dar uma olhada aí no Google, você vai ter um mínimo de serpentes com digamos, interesse médico, né? Acho que a gente tem umas 4 ou 5 aí que são de interesse médico. A grande maioria não tem interesse médico. Traduzindo, não são peçonhentas, não tem veneno, a ponto de fazer mal ao ser humano. Então, se é um animal que não vai me fazer mal, que não tem veneno, que não me causa risco, por que eu vou matar esse bicho, né? E mesmo que tivesse, ou que tenha veneno, se é um animal que tem sua função na natureza, por que eu devo matar ele? Isso se aplica a qualquer outro animal. Por isso que a gente costuma brincar com aquela frase, eu preciso conhecer para preservar. Se eu não conheço, eu tenho medo, se eu tenho medo, eu mato. E os lagartos
estão dentro desse padrão aí também. O teiu, como eu falei no início, é um bicho que, por ser grande, por ser assustador em alguns momentos, né, porque o bicho ataca mesmo se você for mexer com ele, o pessoal demonizou e diz, olha, isso aí não serve para nada. Apareceu no meu sítio, eu mato. Né? Porque matou o pintinho ali, comeu os ovos da minha galinha, eu vou matar. Mas não tem aquele pensamento primeiro, caramba, o animal está na natureza, ele chegou aqui no meu quintal e invadiu, eu vou fazer com que ele não entre mais. É o pensamento correto. Eu garanto que se, por exemplo, você está na sua casa, se o cachorro do vizinho entra aí na sua residência, você vai botar ele para fora e vai aumentar o seu portão, vai fechar o seu portão, vai colocar uma grade, não é? Não é assim que todo mundo faz. Mas por que a gente não faz isso com o TU? A gente não faz isso com a serpente? É cultural. Né? Infelizmente, a cultura atrapalha a visão do conservacionismo dos animais. Assim. E o Teiu, cara, ele é um bicho que se você olha ele, ele anda todo malandrão, ele parece um gangster, né? É verdade. Ele se levanta assim, ele vai todo gingando, olhando pro lado e pro outro. Pô, rapaz, A estrutura, né, de corpórea dele, como é um uhum. predador, é um animal que ele está aí topo de cadeia. Né? Na natureza, ele quase não tem predadores, salvo grandes serpentes, né? E dependendo da região, as onças. Tirando esses animais, ele não tem predador. Então, aquele andar dele ali, além do formato corpóreo que ele tem, né? Musculatura do animal ser muito boa, é imponente. Ele é um predador. Então, aquilo ali é meio que proposital da natureza para dizer, olha, passou na minha frente, eu não perdoo, Na não. área. Cara, eu faz muito tempo, eu vi uma história, eu conhecia pouco o Teiu, né? Mas mesmo pouco eu conhecia, eu achei aquela história, cara, muita mentira. O cara falou que ele trabalhava numa firma, aí apareceu um TU. Aí o outro que tava com ele foi incomodar o TU. E tava com aquela botina de fábrica preta, sabe? E foi colocar o pé no bicho, o bicho veio pra cima dele e deu uma mordida que arrancou metade da bota da botina. Eu pensando, eu falei, mas era um crocodilo isso aí? O que que era? Que Rapaz, tamanho assim, de TU era esse? que, que a mordida dele é muito forte, isso eu não tenho dúvidas. Mas vamos ver que botina é essa que o cara estava usando, né? É, De repente era de pano. e é interessante assim, com a metade da botina e o pé do cara não. Pois é, né? É, Tem que ver se de repente esse cara não é pescador também. rapaz, só que assim, eu não falei nada, né? Porque o cara falou tão convicto, né? Eu não vou desmentir do cara, ninguém acreditou, né? Mas na cabeça dele, todo mundo acreditou. Pois é. Então tem. São comentários como esse que demonizam ainda mais o bicho. Né? Uhum, Então, assim, para quem não tem conhecimento, de repente escuta uma coisa dessa, já imagina, pô, isso aí é praticamente um T-Rex, né? Um uhum. Tiranossauro Rex. Então eu não vou chegar perto, pô. Aí acaba criando realmente aquela repulsa do bicho, aquele medo. E aí, como eu falei, quando você tem medo, você mata. O que você não conhece, você tem medo, você mata. Então acaba sendo prejudicial. Cara, e quantos, se a gente for ver, né? Quantos animais passa por isso, né? Nossa, Sim, sim. é um monte, é a falta das pessoas pesquisar um pouco e prestar Ó, mais atenção no- na natureza, né? E se esses bichos aparecerem na sua casa, eu penso assim, né? Você tem um jardim, um sítio, qualquer coisa ele aparecer, significa que sua casa tem biodiversidade, né? isso. E Tá sua rica. casa tem boas condições, né, para o animal. E de repente, dependendo do animal, você tem uma certa proteção ali também. Por exemplo, aqui no Nordeste, o teiu é um animal que a gente sabe que se alimenta de quase tudo. Como eu falei,
inclusive serpentes, né? Existe uma fake que rola que diz que ele é imune ao veneno das serpentes. Não, na realidade ele não tem imunidade, né? Pela couraça mais dura dele, ele tem mais dificuldade em a serpente picar ele, mas ele não é imune. Porém, se ele tiver ali caçando e a serpente aparecer na frente, ele vai querer abater esse animal, vai querer comer. E isso muitas vezes serpentes peçonhentas, né? A gente já viu aqui no ambiente Teiu enfrentar jararaca, né? Cascavel, conseguir matar e comer. Ô, Então, se louco. você tem um sítio onde esses animais aparecem em volta, não deixa de ser uma proteção para você também, porque ele vai se alimentar dessas serpentes, né? E os fake news vão sempre aparecer aí. Uhum. Eu não sei se você já ouviu, aqui no Nordeste é muito comum, o pessoal diz que o teiu, quando é mordido por uma serpente peçonhenta, ele corre no meio do mato, vai encontrar uma árvore, uma planta chamada pinhão, aqui no Nordeste, e aí ele cava a raiz desse pinhão e mastiga a raiz dela, porque para ele é como se fosse um antídoto, né? Ô, louco. Então, existe muita fake news aí com relação a informações sobre animais. E aí, tanto para bem quanto para mal, na maioria das vezes é para mal, o animal fica mal visto, né? A gente cria problemas para esse bicho. E então, como eu falei para você, muita gente não se liga na parte interessante, na parte benéfica do animal, né? Eu dei o exemplo do teiu, mas isso acontece com serpente. Eu não sei se você já ouviu falar, aqui no Nordeste é muito comum essas fake news, essas culturas vindas lá do interior e tal, que aqui no Nordeste tem uma cobra que mama. Não sei se você já ouviu falar. Tô- Parece que sim, cara. Eu já vi, acho que essa história, viu? Aqui é a mussurana, não sei se você conhece a serpente mussurana, a cobra preta, gigantesca e Hum. grande. E aqui o pessoal tem essa cultura em algumas regiões de achar que é a famosa cobra que mama. Existe, culturalmente falando, é um animal que chega lá numa casa do interior, ela entra na casa onde existe uma mulher que teve recentemente filho, e aí olha só o absurdo. Ela vai e coloca a ponta da cauda na boca da criança, para a criança não chorar, e vai e mama no peito da mãe enquanto ela está dormindo. Ah, eu já ouvi essa história, Já cara. ouviu? Já ouvi. Pronto, é uma Cara, crendice popular extremamente maléfica. Por quê? Poxa, se você ouvir uma história dessa e encontra um animal desse perto da tua casa, você vai fazer o quê? Você tá lá porrada, vai matar o bicho. e E aí vem a parte ruim. Do ponto de vista biológico, nós. Opa, aí eu derrubando as coisas aqui. Do ponto de vista da biologia, a gente sabe que as mussuranas são animais, são serpentes que se alimentam de outras serpentes, principalmente cobra coral, cascavel e qualquer outra que aparecer na frente dela. Ou seja, são animais que são benéficos. E aí a gente vai e mata ele, né? Então, assim, essa foi uma historinha das serpentes, mas acontece o mesmo com o teiu, com outros lagartos também, entendeu? Por exemplo, já que a gente está falando de lagarto, vou dar uma ênfase também. Não sei se você já ouviu falar no lagarto papa-vento. já, mas eu não tô recordado como ele é, mas já ouvi. O lagarto papa-vento é um dos lagartos que chegam. Também é conhecido como lagarto preguiça, se eu não me engano, em algumas regiões. Ele é o que a gente chega mais próximo do camaleão, de fora. Os olhos dele são retráteis para cada lado, ele consegue mexer e tal. E esses animais aqui no Nordeste, o lagarto papa-vento, ele é conhecido como animal venenoso. E olha só que absurdo, a galera cria essa cultura de que se ele morder você, se o lagarto morder você, ele corre para o meio do mato. Se ele tomar água primeiro que você morre. Oxi. Cara, essas histórias a gente encontra muito pela região Nordeste, e isso traz tanto problema para esses animais que a gente não consegue quantificar o quanto deles morrem por má interpretação, por esse tipo de conversa. E aí, repito, se você ouve uma história dessa
está fazendo uma trilha e encontra um lagarto desse no meio dela, o que é que tu vai fazer? Vai matar o bicho. Na hora. E, infelizmente, você vai matar o bicho inocente por uma mentira. Que a partir do momento que alguém chega e diz, olha, aquele lagarto ali é venenoso, ele já começou a contar a maior mentira que a gente conhece, porque no Brasil não tem lagarto venenoso. Né? Então, a falta de informação faz com que muitos animais da nossa fauna sofram. É o caso do teiu. Quanto mais o pessoal cria fake sobre o animal, mais ele sofre, mais ele é mal visto e mais é deixado para lá. E, cara, é um absurdo que as pessoas não param pra analisar esse fato, né? Exatamente. Cara, E assim, pode falar. o que mais impressiona aqui não é só na região Nordeste. Eu posso falar quase no Brasil inteiro, que quando o pessoal escuta uma conversa de qualquer animal, poxa, só o fato de ouvir que o animal é perigoso, a gente tem recursos de tecnologia tão grande, eu vou citar um bem simplesinho, o Google, mas o cara não quer ir lá pesquisar. Ele prefere ouvir alguém lá no Instagram, alguém no YouTube, né, que muitas vezes a pessoa nem tem formação para aquilo ali, e o cara está dizendo o que ele acha, ou o que ele escutou quando era jovem, na infância, trouxe da região onde ele morava, e aí, cara, é só perda para a natureza. É o desfavor, Pois é, desserviço. antigamente até dava um desconto que não tinha, né? Internet, Exatamente. mas hoje, cara, e as pessoas acreditam num absurdo desse, continuam acreditando ainda. É realmente é esquisito, né? Demais, é demais. Bom, perguntar algumas coisas aqui para a gente tá fechando. Você falou que tem um TU. Bom, quem tiver vontade de adquirir um TU certinho, bonitinho, o que que você dá de alimento pro TU? Eu fiquei muito curioso. Todo mundo me pergunta a mesma coisa. Vamos lembrar que o teiu é um bicho onívoro, ele come de tudo, certo? Na natureza, é um animal que ele é oportunista, né? Ele vai comer o que aparecer na frente dele. Frutas, se aparecer verdura e não tiver outra coisa, ele vai comer isso. Se aparecer rato, barata, cobra, escorpião, ele vai comer isso. Pequenos outros répteis também, né? Anfíbios, ele vai se alimentar disso se não tiver. O próprio caramujo, ele vai se alimentar também. Só que na natureza ele precisa estar procurando. Né? A partir do momento que a gente cria o animal como pet, o controle da alimentação dele é minha, é nossa. E aí eu consigo dar o melhor para aquele animal. É um animal que eu vou ter contato constantemente com ele. Então eu não vou dar um alimento contaminado, não vou dar um rato que seja pego na natureza, eu não vou caçar cobra no meio do mato para dar para esse bicho. Então a alimentação dele, a gente tem que entender que quando ele é jovem, ele precisa de mais de 70% de proteína na alimentação dele. O restante é verduras e frutas. Certo? Isso quando ele é jovem. Quando ele atinge a fase adulta, aí é meio a meio. 50% de proteína e 50% dos demais itens. Então, em casa, você consegue dar de proteína ovos, tanto cozido quanto cru, é, frango picadinho, carne moída, peixe. Quem consegue dar tenébrios, né, que é a larva daqui de alguns insetos, também é adicionado como proteína, essa parte de proteína. E os demais, frutas e verduras, você pode dar à vontade aí, desde que o animal pega couve, porco de alface, cenoura, abobrinha, chuchu, tudo ralado, beterraba ralada e misturada com carne moída, ele vai comer bem também. Então, assim, é uma alimentação completa. A gente dá em menos quantidade de frutas, porque tem menos proteínas e vitaminas, assim, né? Mas tem que ser equilibrado. Então, assim, a gente dá o que a alimentação dele pede, com relação a nutrientes, né? Proteína e verdura. Então, é
bem básica a alimentação. É fácil de se trabalhar, entendeu? E quanto tempo ele vive em cativeiro? É, na natureza, o animal chega facilmente aos 10, 12, acho que até 13 anos, dependendo da situação. Em cativeiro, eu já ouvi o pessoal falar que chegava até os 15 anos, né? Já ouvi comentários, eu não acredito, mas já ouvi comentários que já chegou aos 17 anos, né? Mas, em média, é de seus 12 a 15 anos mesmo. Ah, bastante, hein, cara? É sim, Eu vi um. Se eu achar de novo, até eu te mando, né? Eu vi um criador que eles criavam uns TU vermelho, cara, mas uns bichos. Parecia um jacaré, cara. Um papo tão grande. Ele falava um pouco lá, mas eu não sei se é TU, se é um híbrido. Você já viu alguma coisa assim? sim. É o seguinte, o Salvator Mariani, ou Meriani, que é o TU comum, TU preto e branco que a gente tem aqui no Brasil, né? É esse mais comum que você já conhece. Aquele mais, o vermelhinho, é o Salvator rufescens. O nome científico muda, né? O nosso é o Salvator meriani e o vermelhinho, que é mais a região da Argentina por ali, é o Salvator rufescens. É o TU argentino. Então ele é mais corpulento, ele é mais pesadão, ele cresce mais, ele tem mais tendência de engordar mesmo. É por isso que você vê aquele monstro lá. E a gente tem outros gêneros aí de TU, outras espécies de TUs também. O mais comum é o que a gente falou agora, mais- o Meriani, né? Mas existe o Teguixin, que é um animal menorzinho do que o teu que a gente conhece, é amarronzado. Tem o quadrilineatus, que é um TU também pequenininho, tem 4 lixas na lateral, né? E tem o que a gente chama de TU dourado, que é o Ducene, ele é meio amarelado, né? Aqui no Brasil que a gente encontra também. Ou seja, existe uma quantidade boa de répteis dessa família aí. Mas o que a gente mais conhece aqui é o Salvator meriani e o Rufescens, porque são animais que hoje são autorizados para você ter como pet em casa, entendeu? Até então os demais não chegaram ainda não. É interessante, cara, você focar nisso, porque tem bastante projetos aí, né? E tem até um que eu sigo, vou ver se uma hora eu consigo, que é o Projeto Quati. Eu Sim, já ouvi falar. acredito que ele tem a mesma finalidade do seu projeto que você fez. E tem muito projeto bom que Tem precisam muita coisa ser boa. mais destacados, né? Isso mesmo. Recentemente eu tenho visto vários projetos, né? E essa é a parte boa, eu acho que é interessante, porque muitas vezes a gente que é da área de biologia, os biólogos, você não consegue atingir tudo. Por mais que a gente tente, por mais que queira, você não consegue atingir de forma legal tudo. Então, por exemplo, tem um projeto chamado Serpentes do Bem, aqui em Natal, o pessoal até conhece a turma lá, gente boa também, que faz um trabalho voltado só para serpentes, né? É legal aí. Existe outro que é um projeto voltado para o papagaio verdadeiro, né? Que é um trabalho magnífico também. É show de bola. Então, quando a gente tem essas variações focados para um determinado animal, você consegue melhor resultado do que aquele que está abrangendo tudo, né? E sem falar que por mais simplesinho que o seu projeto seja, o que esteja fazendo, como é o caso do meu, bem pequeno, está no início ainda, mas é aquela velha história, eu estou fazendo a minha parte, né? É como a história lá do passarinho que estava enchendo o bico de água e jogando lá na selva, pegando fogo. Então a gente está tentando fazer a nossa parte. E se você conseguir mandar, não sei se você tem o Instagram desses aí, que eu acho muito interessante esses projetos, que tem que ter mais destaque, né? É a Isso, função não só do biólogo, mas de todos, dar um destaque mais. Oh, conheço um projeto TIU, vamos dar uma força, conheço o projeto Coati, Serpentes do Bem. Também a exatamente, gente da nossa área temos que uns ajudar os outros, né? E com certeza. promover, o cara tem um projeto legal, tá protegendo o animal, vamos promover.
vamos subir aí, porque é ajuda de todos. Você ensinando a cuidar de um específico animal, não é só daquele. Você vai cuidar sem perceber dos animais ao redor dele, né? O que ele Exatamente. preda, a importância dele, que nem você falou, dispersão de certas sementes. Então é uma preservação, eu gosto de falar assim, tão ampla que a gente não consegue enxergar. É verdade. É o trabalho formiguinha que, ao término, a gente vê o grande resultado, né? Uhum. Essa coisa de muitos biólogos têm essa mesma visão, né? De repente, o cara entra em contato comigo, como já aconteceu. Algumas pessoas entram em contato para a gente tirar dúvidas sobre a criação do TIU. Tem gente que está interessada em adquirir um, e a gente acaba fazendo aquela consultoria de informação, como adquirir, como cuidar do animal, né? E muitas vezes entra em contato pessoas perguntando sobre outra situação. Poxa, Alex, eu queria comprar uma coruja. Cara, eu entendo pouco de corujas, então já vou te direcionar para um colega que é voltado para aves, né? E esse contato aí é que faz a diferença. A gente vai tirando aos poucos a falta de conhecimento da população, né, das pessoas, né? É como você falou, a gente tem que divulgar mesmo, tem que ir passando adiante o conhecimento. Cara, nossa, se fosse para ficar na live aqui falando só de TU, eu falo muito, ia ter muita conversa aqui. É, vou. Tinha tanta pergunta para falar, cara, mas tanta pergunta que às vezes a gente acaba. Uma pergunta abaixo na outra acaba esquecendo, né? É muita coisa. De falar, então, não daria. Se fosse fazer aquelas lives compridas que nem o pessoal, esses grandes canais faz, né? 2 horas e 30 em podcast, mas também os caras têm um podcast ali, né? É Tem verdade. patrocínio, quero comida, quero água, enfim, os cara podem ficar até 3 horas ali na live que tá tranquilo. Gostei muito desse projeto aí seu e quero deixar aqui também. Eu tenho, na verdade, tenho 3 projetos ali no YouTube, né? Esse foi o primeiro que eu comecei, que é o Protocolo Bio, onde eu, Sim. eu chamo ali para entrevistar tanto pessoas, tanto de projeto, que nem você, pode ser algum biólogo de uma área específica, empresas, para levantar mais essa questão de educação ambiental e conhecimento. E deixa eu ver, essa é a terceira live que eu consegui um apoiador desse meu projeto, que é a Cressol aqui da cidade de Comora e Maripá, que ela também tá apoiando esse projeto. Eu tô buscando outros apoiadores aí, né, para tentar dar uma levantada melhor nesse projeto e nas pessoas também, né. Então agradeço ela aí de estar ajudando por mais um terceiro vídeo, de estar apoiando. Bom, Beleza, cara. quem quiser saber mais sobre, sobre TIUs, fala suas redes sociais aí, que depois também eu vou deixar lá na descrição do vídeo, lá no YouTube. Vou deixar também fixado o seu Instagram, se tiver mais alguma coisa. Só passa aí pro pessoal, onde pode te encontrar. Beleza. Pessoal, primeiro agradecer a você, Marcel, né, pela oportunidade de a gente bater esse papo aí, falar um pouco sobre o projeto. E assim, a galera que quer conhecer um pouco mais sobre o projeto, quer se informar ainda mais sobre o animal, o TU, é só seguir lá o Instagram, Projeto TUs, que a gente sempre está postando algumas informações lá, vamos ter algumas ideias novas aí para apresentar ao pessoal e fazer educação ambiental, que é o principal objetivo, trazer informação sobre esse animal para que a gente venha a proteger cada vez mais. Beleza? É, beleza, quem quiser me seguir aí também, eu tô no. Assim, eu tô mais ativo no Instagram, eu tenho o Facebook também, né? É, Instagram, YouTube, eu tô ativo não tanto como Instagram. E o TikTok ali em passos bem lentos ali, eu vou tentando fazendo uma publicação por mês, por semana,
porque a gente fazer publicação certa ali de informação é difícil, né? Você pegar qualquer vídeo, gravar e jogar na internet é uma coisa, mas você trazer um vídeo curto ali, uma publicação que as pessoas se atraem para assistir, para ver e que entrega informação é difícil. Todos É verdade. eles é bio.barreto. Então, quem quiser seguir aí, tá? Tanto eu como o Projeto TU e tantas as outras pessoas que eu entrevistei também, que tá lá no meu canal todas as lives. Só, só seguir lá e dar uma ajuda para fortalecer a educação ambiental no Brasil. Isso mesmo. E fechando aqui, queria, queria agradecer você, Alex, por ter aceitado, tá? Bater esse papo. De certeza que eu costumo falar assim, a maioria dos que eu faço entrevista, a gente tem um vínculo ali, né? Que a gente pode estar conversando no futuro, por que não? Sim, com certeza. Com outras coisas. E agradeço por você ter participado. Foi uma honra imensa você estar aqui com nós nessa quinta-feira, disponibilizar essa 1 hora e pouquinho aí para a gente conversar de um animal tão comum, né, e tão injustiçado no Brasil. Beleza, cara. Não, eu que agradeço, né? Para mim, eu sou assim como você. Quando eu começo a falar também, não quero parar mais não. Então, se a gente tivesse tempo, ia longe. Mas foi, vamos dizer assim, bem proveitoso. Eu gostei do conteúdo aqui que a gente bateu o papo. E como você falou, fica aí o contato. Caso um dia a gente precise incrementar alguma coisa a mais, estamos aí. Então, beleza. Só depois não esquece de mandar aqueles Sim, Instagram para mim, tá? mando, Que mando eu sim. vou. Semana que vem eu vou estar puxando um papo ali, falar que você indicou pra gente bater uma ideia. E, Pronto, show de bola. a- Alex, um bom final de semana, uma boa semana para você aí. Obrigado mais uma vez e fique com Deus, todos que estão assistindo nós e você também. Beleza, meu amigo. Mais uma vez, obrigado e um bom final de semana para todos vocês aí. Até mais. Até mais, valeu.